Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Seja desde já muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e esse é o seu canal de apologética. Você que já tem acompanhado o canal, desde já eu quero agradecê-lo ou agradecê-la. E espero que você esteja aí divulgando um pouco mais do nosso trabalho, fazendo com que esse canal cresça, tenha mais relevância. Envie também um link aí desse vídeo para alguém. Faça com que esse canal, se está te abençoando, abençoe também outros. O tema de hoje que nós vamos tentar discutir um pouco é quais as causas do aumento de jovens ateus no Brasil. Qual a causa do aumento de jovens ateus no Brasil? Por que vários jovens estão se tornando ateus? Em outro vídeo, eu assistindo um outro canal, eu vi uma pessoa apontar uma questão e eu queria discutir aqui com vocês um pouco sobre algumas ideias que podem estar equivocadas em tentar decifrar esse fenômeno, tá certo? E aí eu vou falar também um pouquinho aqui da minha experiência como pastor. Eu pastorei, eu fui, antes de ser pastor de uma igreja, praticamente 17 anos eu estou pastoreando uma mesma igreja, mas antes de ser pastor dessa igreja, eu já fui pastor de jovens. E antes de ser pastor de jovens, eu já fui líder de jovens em igreja. E antes de ser líder de jovens numa igreja, eu também fui ateu dentro da igreja. Um momento da minha vida eu não conseguia crer. Mas essa é uma outra história, talvez eu conte em outro dia no canal. Tá certo? Mas vamos lá, existe de fato isso? O que tem afastado muitos jovens da questão de Deus? Vamos tentar entender um pouquinho essa questão? Primeiro, vou citar aqui algumas pesquisas do jornal O Globo, já recentes. Então, a pesquisa de 2026 indicando que o número de jovens de 14 a 17 anos cresceu entre os jovens que se identificam como sem religião. Guarda bem essa descrição aí. Sem religião. Então, entre jovens de 14 a 17 anos, aumentou em 41,9% o número. Não é que 41,9% dos jovens de 14 a 17 anos no Brasil são sem religião não, tá? Houve um aumento dessa perspectiva em 41,9% em uma década. Então, em 2012, eram designados 14,3% e em 2023, 20,3%. Tá certo? De jovens de 16 a 24 anos em 2022, este grupo chegou a 25% nacionalmente. Em São Paulo e Rio de Janeiro, o índice de sem religião supera o de católicos e evangélicos nessa faixa etária. Ou seja, existem algumas pesquisas que apontam que o número de jovens que se designam como sem religião é maior do que o número de jovens católicos ou evangélicos no Brasil. A grande questão é a seguinte: sem religião é ateu? Porque, de repente, quando nós ouvimos essa designação, olha, existe um aumento, houve um aumento de 41,9% das pessoas, dos jovens no Brasil, que são sem religião. A grande pergunta é, sem religião é igual a ateu? E a resposta é não. Muita gente se equivoca sobre isso, muita gente se engana sobre essa questão. Pessoas sem religião, que saem sempre nas estatísticas, né, quando as pessoas estão fazendo estatísticas e análises religiosas, elas perguntam de qual religião você participa, se você tem participação ou não de uma religião, o que é que você acha, o que é que você pensa. Então tem aquelas perguntas básicas. E as pessoas que são declaradas como sem religião são pessoas que simplesmente possuem crenças, tá? Muitas delas. O sem religião é aquela pessoa que não está ligado a uma instituição, ele não está ligado a um grupo institucional, religioso, ele não vai à missa todo domingo, ele não se congrega numa igreja evangélica ou protestante, ele não vai num terreiro de umbanda ou candomblé, enfim, esse jovem não se identifica com nenhum grupo institucionalizado. Isso não quer dizer que ele não acredite em Deus, que ele não creia em Deus, que ele não tenha algum tipo de razão ou uma boa razão para dizer que Deus não exista. Tá certo? Então, esse é um ponto fundamental para o nosso entendimento nessa questão. Os sem religião não são ateus. Eles são simplesmente pessoas que não estão num grupo institucionalizado.
Agora, o ateu é aquele que se declara que não crê em Deus. E, obviamente, se alguém não crê em Deus, ele não pode participar ou não faz parte de nenhum grupo institucionalizado. Então, essa é uma razão óbvia. Se ele não crê em Deus, ele não pode participar de uma religião. Agora, nós temos que pensar se as razões pelas quais isso tem acontecido. E, ao meu ver, isso é mais ou menos como você perguntar o porquê que alguns jovens no Brasil têm deixado de se envolver com algum tipo de crença ou religião ou se tornado ateus. Por que esses números têm aumentado? A ideia simplesmente pode ser por várias razões. Tem razões sociais que apontam isso mais do que razões religiosas. Também existem razões religiosas às quais eu vou falar. Eu acho que entre as razões sociais, toda essa questão da visão de esquerda no Brasil, já de décadas, onde o ambiente da escola ele passa a ser um ambiente doutrinador materialista. Então, você raramente, quando se fala de religião, a não ser que sejam as religiões de culto afro, né? E aí elas vão ser faladas de uma forma como se fosse o grupo de resistência, e aí vai se falar mais dessa religião do que, por exemplo, da influência judaico-cristã na nossa cultura, na nossa formação e em tudo isso voltado para o pensamento judaico-cristão é jogado debaixo do tapete, e aí se aumenta o comentário sobre a resistência, como os negros chegaram aqui e que eles foram trazidos escravos, lembrando só um detalhe que os professores de história na escola não lembram, que quem primeiro escravizou negros no continente africano foram negros, depois muçulmanos. E depois, quando os comercializantes espanhóis, portugueses e outros trouxeram negros para o Brasil, quando eles compravam esses negros do continente africano, os empilhavam de forma absurda e traziam para cá. Quando eles fizeram isso, eles fizeram porque já existia um mercado muito grande de comercialização do negro. Mas essa é uma outra história, quem sabe, para um outro vídeo. Tá certo? Mas só para explicar para vocês como se fala da questão do preconceito racial, e que existe, tá? Ele é real, mas se cria essa questão de uma forma, leva essa questão para questões religiosas de maximização, digamos assim, do pensamento de uma religião, de um grupo étnico, enfim. Então nós temos um aumento no crescimento de jovens que se identificam com a Umbanda e do Candomblé, culto afro, e uma diminuição, por exemplo, dos jovens em grupos religiosos espíritas também, como o kardecismo. Olha que coisa interessante, a última estatística no Brasil, a última estatística religiosa, deu essa diferença. Agora, tem também um outro fator que eu creio ser um fator muito importante para isso, o fator família. As famílias estão mais desagregadas, os divórcios no Brasil, as pessoas se divorciam com muita facilidade, as famílias se acabam ficando destruídas e filhos acabam não tendo orientação forte de pais dentro do seu lar, e isso faz com que haja aí um enfraquecimento contínuo dessa questão. Então, não existe uma outra razão. E tem um outro ponto, quase eu esquecia disso. Tem um aspecto também da questão das igrejas. Hoje nós estamos vendo muitos problemas com movimentos religiosos, principalmente com igrejas neopentecostais, muito escândalo, muito problema, coisas absurdas acontecendo que são estranhas para quem está há muitos anos dentro de igrejas, e não que as igrejas não tinham problemas. Toda instituição que tem seres humanos tem problemas, tá certo? Se você já está gostando desse vídeo até aqui, se você reconhece que esse vídeo já trouxe informações interessantes para você, desde já dá uma pausinha aí, curta, compartilhe, tá? E faça com que algum amigo seu, alguém que você conheça, receba essas informações, porque com certeza vão ser informações relevantes. Então, essa questão é uma questão bem curiosa. Quando nós estamos pensando nesses fatores, conflito dentro das igrejas, problemas, existe também um modelo de cristianismo dentro de muitas igrejas que é um modelo de diversão, onde jovens vão só para ouvir música, jovens vão só para cantar, jovens não desenvolvem faculdades intelectuais, leitura, essa coisa de ler livros, clube de leitura, alguma coisa do tipo. Jovens não buscam isso. Então é óbvio, você vai ter um interesse menor por alguns aspectos da crença e você não vai se aprofundar, e aí os questionamentos que virão vão ser questionamentos que vão te arrastar. Então, primeiro, esses aspectos são aspectos que apontam o porquê que muitos jovens não têm interesse
na religião. Mas lembre-se, o fato de não ter interesse na religião não significa que são ateus. E quando se fala, não é, na questão de ateísmo, de fato, devemos entender isso. Sem religião e ateus. Jovens que se identificam como ateus são já um grupo menor, porque o aumento geral é das pessoas sem religião, não dos ateus. Ateus, mesmo com um aumento, nós não temos como dizer que esse grupo é o outro. Que isso fique bem claro. E aí, o que nós podemos fazer para mudar isso? E aí lembrar, não é, que essa mudança é uma mudança gradativa. Por quê? Porque é uma batalha cultural. Nós não estamos tratando de uma questão simplesmente, olha, é um fenômeno natural. Não é um fenômeno natural, é uma batalha cultural. Por isso que tem que haver uma participação maior dos pais, uma agregação maior das famílias e um auxílio maior da igreja a partir de lideranças com jovens que tenham desejo, vontade de ir na contramão do que nós estamos vendo. Porque o que nós estamos vendo é uma igreja festiva, as igrejas fazem shows, as igrejas fazem um monte de coisa que não acaba enraizando a fé de ninguém. Porque festa, festa, festa não resolve a sua fé. O que resolve a sua fé é fundamentos, fundamentos claros do seu caráter, fundamentos claros na sua doutrina, fundamentos enraizados. Isso é que ajuda a nossa fé. E aí, se você é alguém que está passando por essa crise voltada a essas questões relacionadas aos problemas internos da igreja, seria muito bom você repensar tudo isso. A Igreja de Cristo, vamos dizer assim, não é? Vamos usar as aspas, né? A Igreja de Cristo tinha 12 discípulos, 12 apóstolos, a igreja no início. Depois algumas pessoas vão se agregar ali, mas essa Igreja de Cristo com 12 discípulos, ela era uma igreja que teve o apóstolo Judas que trai Jesus, e aí depois se suicida. Temos os outros 11, dos 11, 10 não estão ali próximo de Jesus ou de Maria, a não ser João, o apóstolo, que era o mais novo. Então, aonde tem pessoas, nós vamos ter conflitos. Onde tem pessoas, nós vamos ter dificuldades. Onde tem pessoas, nós vamos ver coisas ruins acontecendo. Porque isso também prova de uma das questões que a Bíblia menciona, que é um dos maiores fatos, como diria o padre Stanley Yake, que foi líder na questão de ciência no Vaticano, né, um físico extraordinário, que escreveu muito sobre a relação da ciência e fé. Stanley Yake mencionava a ideia de que essa fé ela tem que ser nutrida e ela tem que ser também uma fé de conhecimento, para que as pessoas possam aí integrar uma realidade a outra. Muitas vezes as pessoas dizem, eu acredito, eu confio, mas elas confiam e acreditam em coisas muito superficiais. E a fé trabalha com a realidade muito mais profunda. E lembrar, a questão do pecado é a coisa mais empírica, né? Stanley Yake falava isso, né? A coisa mais empírica da existência humana é a natureza pecaminosa. Ninguém pode fugir disso e ninguém pode negá-la, que é aquilo que é o fundamento da vinda de Cristo, da salvação, apresentada por ele, pelo seu corpo, através do seu corpo apostólico e da igreja que permanece até hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos auxilie a cada dia, para que sejamos uma igreja mais relevante e que ajudemos jovens e adolescentes que estejam dentro ou fora da igreja a entenderem melhor os fundamentos da fé e que possamos dar aí um testemunho bem mais vigoroso para a nossa geração. Curta, compartilhe, não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém. Que Deus te abençoe. Fui.